Mas passando desses exames, né, identificando que pode haver aí nesse paciente um câncer de próstata, aí é que vem a questão da biópsia e da ressonância que a gente ficou de trazer nesse segundo bloco? Isso, perfeitamente, exatamente. Quando a pessoa tem um diagnóstico, uma suspeita, na verdade, de um tumor de próstata, hoje em dia, o que, pelo menos as diretrizes recomendam é que antes da biópsia seja feita uma ressonância específica da próstata, se chama ressonância multiparamétrica da próstata. Às vezes o paciente não consegue fazer por uma questão de plano, de saúde, etc., mas assim, essa é a recomendação mundial das sociedades, porque ela vai ter uma capacidade de localizar algum tipo de lesão mais específica. E a partir daí é que vai ser decidido realmente se essa pessoa deve ou não realizar a biópsia de próstata. Um dos benefícios da ressonância é você tentar diminuir uma indicação, vamos dizer assim, uma superindicação de biópsia para determinados tipos de pacientes, de você limitar a biópsia e não sair biopsiando todo mundo. A biópsia é feita por um procedimento pelo ânus, em que a pessoa é sedada, ela não sente nada, ela passa esse aparelho, seda, tira vários fragmentos e que é guiado por um ultrassom e fazendo uma união, geralmente, da imagem da ressonância com o ultrassom para, então, ser encaminhado para o patologista e dar o diagnóstico. E há sempre um receio do homem, né, diante de um diagnóstico de câncer de próstata e principalmente quando há uma necessidade de procedimento cirúrgico, como é que vai ser a atividade sexual após essa cirurgia? Como é que está isso hoje, principalmente, vamos esclarecer isso aí para o nosso ouvinte e principalmente para o paciente que fica sempre nessa expectativa, né, com esse receio. Pois é, isso também é fundamental, porque é um outro tabu que existe. Às vezes a pessoa acha que tem um diagnóstico do câncer de próstata, que vai tratar, vai operar, vai fazer uma radioterapia e que ele vai ficar impotente. E não é, hoje em dia a gente já sabe que não é exatamente assim. Existem vários fatores que vão contribuir ou não para esse paciente recuperar a sua função erétil. É importante ver se a pessoa, como é que é a função erétil da pessoa naquele momento, se ele está tendo ereção ou não, se ele tem doenças associadas, qual tipo de tumor que esse paciente tem, se é um tumor maior, se na ressonância está mostrando que está invadindo esses feixes nervosos que são responsáveis pela ereção ou não. Depois de você ver tudo isso, você consegue proporcionar para o paciente uma cirurgia menos invasiva, por exemplo, que acaba sendo o que eu mais utilizo, que é a cirurgia robótica, em que você consegue visualizar, preservar esses nervos, esses feixes, e consegue ter um resultado de recuperação mais precoce da ereção e da continência urinária, que alguns trabalhos já mostram isso. Obviamente, as cirurgias abertas também podem alcançar esse resultado. Isso também é muito cirurgião dependente, ou seja, tem cirurgiões que fazem essa técnica por via aberta e que tem um resultado também tão bom quanto o da cirurgia robótica ou da cirurgia laparoscópica. O fato é que existem técnicas, meios de se realizar a cirurgia em que você preserve esses nervos e que a pessoa consiga recuperar bem a ereção posteriormente e que ele não fique impotente. Agora, tem que conversar com o médico exatamente as características do paciente e do tumor, para você saber, você consegue ter uma ideia da recuperação do paciente depois da cirurgia. Aí, Antônio está na linha 2 para conversar com o Dr. Lucas Batista, médico urologista aqui no Metrópole Saúde hoje. Boa tarde, Antônio. Tudo bem? Tudo bom, querido? O que é que você Tudo bem, tudo bem. Deixa eu fazer um depoimento sobre câncer de próstata. Eu tenho já há 2 anos e atendido no hospital de referência aqui em Salvador. Tá? Fiz biópsia, fiz radioterapia, filografia, fiz tudo. E hoje, atualmente, eu uso Zobatex. E de 3 em 3 meses. Eu posso continuar por isso a vida toda, doutor? Ou ter mais tempo de vida? Boa tarde, doutor. Ô, Antônio, tudo bem? Assim, se você usa o Zoladex, isso é um tipo de uma terapia de bloqueio hormonal. Aí tem que ver o tipo do tumor, mas geralmente é um tumor que é necessário fazer um tratamento mais contínuo, que você não pode parar esse tratamento.
Hoje existem terapias intermitentes, em que você faz a radioterapia, fica usando esse bloqueador de hormônios, que é a terapia de deprivação androgênica, que é o nome dela, em que você, em algum determinado momento da sua vida, o médico vai indicar de você parar de usar esse remédio por um determinado tempo. Você tem que continuar seu acompanhamento com o médico, Antônio, tem que seguir, tem que continuar usando o remédio, tem que seguir à risca o que está sendo informado para você. Aí eu vou aproveitar essa participação de Antônio, que a gente entrou no aspecto hormonal, né? A gente falou desse bloqueador hormonal, e tem uma questão também relativa à questão do surgimento do câncer, que é o uso, né, da reposição hormonal. E aí isso é sempre questão para mulheres e homens, né? E quando a gente fala de câncer de próstata, vem o questionamento: ô, doutor, cheguei naquela idade, identificou lá a baixa hormonal, meu médico passou a reposição, mas eu tenho aquele receio de utilizar pensando que posso futuramente vir a desenvolver um câncer de próstata por conta desse uso do hormônio. Como é que isso está hoje? Vamos dar uma esclarecida sobre esse ponto, doutor Lucas? A reposição hormonal já está muito bem determinado na literatura, já tem alguns anos, que as pessoas podem ficar tranquilas, que o fato da pessoa tomar hormônio, a testosterona, isso não aumenta o risco de ter câncer de próstata. Não tem essa possibilidade. Isso já está esclarecido há anos. Então, vocês podem fazer sua reposição hormonal. O fato é que você tem que ver a indicação da reposição hormonal. Infelizmente, algumas pessoas usam a reposição hormonal para fazer atividade física, para ficar mais forte e para outros fins, e não realmente a indicação médica que a testosterona daquela pessoa está reduzida e que realmente existe uma indicação médica de fazer a reposição hormonal. É isso que tem que ser diferenciado, porque a reposição hormonal indiscriminada pode ter efeitos colaterais, pode ter suas complicações, as quais o câncer de próstata não está envolvido com essas complicações. Aí, minutinhos finais aqui do Metrópole Saúde, e como sempre eu gosto de trazer essa questão, doutor Lucas, eu queria aproveitar esse finalzinho aqui da nossa conversa para falarmos um pouco de prevenção. Eu acho que não só prevenção no sentido literal da busca, né, de hábitos e promoção de saúde mesmo, escolhas que fazemos na vida e que isso pode trazer benefícios, mas eu acho que entra nesse momento agora a prevenção também, no sentido de não deixar de lado a busca do acompanhamento, a busca do seu médico, dos exames aí de check-up. O que é que a gente fala nesse finalzinho e principalmente puxando aí para esse momento de pandemia, que a gente sabe que muita gente está deixando aí de lado um pouquinho a saúde com receio, né, da Covid-19. É fundamental a prevenção. Eu acho que todos devem estar conversando com seus médicos, com os hospitais, vendo a necessidade de fazer a prevenção agora, de ir para o médico agora. Tem que ser debatido se deve esperar mais alguns meses ou não. Agora, o fato é que ficar demorando, às vezes, 1 ano é muito tempo. Então, converse com seus médicos. Vejam qual é o momento mais adequado para vocês realizarem os seus exames. Se você estiver realizando um tratamento oncológico, uma radioterapia, uma cirurgia programada, uma biópsia, se tiver um sangue na urina, uma alteração no exame de sangue, um PSA, converse com seu médico. Não fique esperando meses, 2, 3, 4, 5 meses para voltar lá por causa da pandemia, porque hoje os hospitais e as clínicas estão com um melhor fluxo, já estão com um fluxo mais determinado, com a segurança mais determinada para inibir que a pessoa acabe adquirindo o Covid. Então, fiquem atentos à sua saúde e se protejam. Perfeito. Doutor Lucas, eu queria te agradecer por essa participação aqui, especialmente pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada, uma boa tarde. Obrigado, senhor. Obrigado a todo mundo da Metrópole, as pessoas que participaram. Prazer em estar aqui novamente. Muito obrigado. Estou à disposição. Muito obrigada, a gente que agradece. Conversamos com o Dr. Lucas Batista, médico urologista, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Bahia.